Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de concursos públicos, no caso da banca OCP, concurso sede MS 2022. Esse vídeo é a parte 4, certo? A parte 1, 2 e 3 está aí na descrição, peguem aí. Nós vamos resolver hoje as questões 62, 63, 64, 65, 66 e 67. As demais vamos resolver em vídeos posteriores. E a questão 62 vai falar da paz armada, que foi o período anterior, como se pode observar, à conflagração da Primeira Guerra Mundial. E a questão vai dizer o seguinte, para eclodir um conflito a nível mundial, como foi a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, existem diversos fatores, contextos anteriores até a eclosão do confronto armado. No fim do século XIX e início do XX, a Europa vivia um momento denominado como paz armada, que contribuiu para que houvesse a Primeira Guerra Mundial. Assinale a alternativa correta quanto ao que foi a paz armada. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que a paz armada foi o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Até aqui está correto, né? Em que as nações europeias, assim como os Estados Unidos, aumentavam a produção armamentista e as rivalidades. Onde que está o erro aqui? A paz armada ela ficou restrita à Europa. Tá? Os Estados Unidos entram na guerra posteriormente por uma questão econômica, por uma questão geopolítica do momento, tá? Mas a paz armada não envolveu os Estados Unidos. Sendo assim, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que a paz armada refere-se às relações entre a Alemanha e a Inglaterra, em que não havia um conflito entre os países, porém aumentavam-se as tensões entre essas nações. Havia uma tensão entre a Alemanha e a Inglaterra? Havia, mas a paz armada ela foi caracterizada ali no continente europeu por uma rivalidade crescente entre a França e a Alemanha e a formação de blocos. Então não era tanto uma rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra. Havia essa rivalidade sim entre a Alemanha e a Inglaterra. De certa forma a Inglaterra já estava se aliando à França contra a Alemanha, mas não era uma relação entre a Alemanha e a Inglaterra. Certo? Portanto, a alternativa B também está equivocada. A alternativa C vai dizer que é o período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Até aí, beleza. Marcado pela rivalidade entre as nações e que resultou em um acordo entre a maioria das potências europeias. Olha, onde que está o erro? Não resultou em um acordo entre a maioria das potências europeias. Se tivesse havido um acordo, caso tivesse havido um acordo, a guerra teria sido evitada. Certo, então, não houve esse acordo entre a maioria das potências europeias. Sendo assim, a alternativa C também está equivocada. E a alternativa D, que é a correta, vai dizer o seguinte: é o período anterior à Primeira Guerra Mundial, em que as potências europeias aumentaram a produção bélica, sendo também marcado por uma tensão entre esses países e a formação de blocos e alianças. Correto. Esse período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, com paz armada, ele foi caracterizado pelo aumento da produção armamentista, certo? E por uma grande tensão entre esses países. A tensão chegou a um ponto que eclodiu a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. Certo? A questão D está certa e a alternativa D é a correta. E a alternativa E vai dizer, refere-se ao período posterior à Primeira Guerra Mundial, em que, após o Tratado de Versalhes, aumentou-se a tensão entre a Alemanha e os demais países da Europa. Esse período posterior à Primeira Guerra Mundial não é conhecido como paz armada pelos historiadores. Tá certo? Sendo assim, na questão 62, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 63. A questão 63 vai trazer o enunciado, ela não é difícil, ela vai dizer o seguinte, durante a passagem do período medieval para o moderno, é possível observar diversas mudanças sociais, políticas e econômicas na Europa. Entre essas alterações está o surgimento e o fortalecimento de uma classe social importante para o decorrer da história ocidental. Essa classe é o... Vamos lá, vamos situar no tempo histórico, é a passagem do período medieval para o período moderno. Qual foi a classe, certo, que economicamente se fortaleceu nesse período? Foram os burgueses,
certo? Então, esse período é marcado pelo fortalecimento da burguesia. O que acontecia? A burguesia eram aqueles que viviam nos burgos, certo? Os burgos eram tipo feudos ou vilas, certo? Em que esses burgos, esses burgueses, eles se dedicavam ao comércio. E aí, por conta dessas mudanças econômicas e políticas ocorridas no final da Idade Média, esses burgueses se tornaram cada vez mais poderosos e as suas atividades voltadas ao comércio cada vez mais valorizadas, certo? Então, o que essa classe que ela se torna importante no decorrer da história ocidental é a classe burguesa, que no período da Revolução Industrial ela vai se tornar dominante. Após a Revolução Industrial e após a Revolução Francesa, após a Revolução Industrial no sentido econômico e após a Revolução Francesa no sentido político. Portanto, na questão 63, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 64. A questão 64 vai falar da Guerra Fria e da OTAN. Vamos lê-la. Durante o período da Guerra Fria, 1945 a 1991, em meio à disputa pelo poder hegemônico no mundo, União Soviética e Estados Unidos estreitaram relações entre os demais países e, além, criaram blocos de aliança. Um desses blocos ainda existe e participa fortemente da geopolítica mundial. Trata-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sobre essa organização, é correto afirmar que, vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que a OTAN surgiu por incentivo da União Soviética, tendo como objetivo proteger-se militarmente dos Estados Unidos. A alternativa é equivocada, certo? Se a própria questão fala uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é vinculado aos Estados Unidos, essa alternativa está equivocada, certo? Então ele não surgiu por incentivo da União Soviética. A União Soviética teve o Pacto de Varsóvia, que foi um contraponto à OTAN. Então essa alternativa está equivocada. A alternativa B vai dizer que trata-se de uma organização militar internacional que surgiu em 1949. Seu principal objetivo inicialmente era combater a expansão da União Soviética, correto? Há uma aliança militar feita pelos Estados Unidos, certo? Que tinha como propósito conter a expansão da União Soviética. Então você tinha um contexto em que a União Soviética estava buscando a sua expansão pelo leste europeu, e para se formar uma cortina de ferro para conter essa expansão da União Soviética, os Estados Unidos reagiram com seus aliados na Europa, criando a Organização do Tratado do Atlântico Norte para que países da órbita capitalista fizessem uma aliança militar para conter a expansão da União Soviética. A alternativa B está correta. E a alternativa C vai dizer, refere-se a um bloco econômico, se ele era uma aliança militar, não é um bloco econômico, internacional que surgiu em 1949. Seu principal objetivo era o auxílio entre as nações de orientação capitalista. Isso daqui refere-se muito mais ao Plano Marshall do que propriamente à OTAN. Bom, alternativa C, equivocada. A alternativa D vai dizer que foi uma organização militar criada em comum acordo entre as potências Estados Unidos e União Soviética para a recuperação dos países mais afetados durante a Segunda Guerra Mundial. Essa organização militar ela não ocorreu, tá? Os Estados Unidos e a União Soviética, a aliança entre eles se desfez após a derrota do nazifascismo. E aí iniciou-se a rivalidade entre eles. Então não houve um acordo, tá, na esteira ali após a Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Pelo contrário, houve o acirramento das rivalidades entre as duas potências. Tá bom? Alternativa D, equivocada. A alternativa E vai dizer foi uma organização militar internacional que surgiu em 1949 com membros do lado capitalista da Guerra Fria. Com o fim da União Soviética em 1991, a organização também deixou de existir. Tome cuidado, porque até aqui ela está correta, tá? O que está invalidando a alternativa é quando diz que a União Soviética, que com o fim da União Soviética a OTAN se desfez. Pelo contrário, o Pacto de Varsóvia se desfez com o fim da União Soviética, mas a OTAN existe até hoje, não propriamente com a mesma função, tá? Redefinida, mas a Organização do Tratado do Atlântico Norte existe até hoje. Sendo assim, na questão 64, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 65, que vai trazer o seguinte enunciado, um enunciado grande, mas a questão não é difícil. No período do Brasil colonial, o trabalho indígena foi uma tonante, principalmente nos primeiros anos da chegada dos europeus em território brasileiro.
Aos poucos, a relação tornou-se agressiva por parte dos portugueses com os nativos. Entretanto, muitos padres da Igreja Católica buscaram denunciar essas agressões e proteger os indígenas, assim como catequizá-los, o que muitas vezes suprimiu a cultura e a identidade desses povos. A Ordem Católica que realizou esses feitos nesse período foi a DOS. Quando se fala em Ordem Católica de catequizar e proteger os indígenas, certo? Proteger os indígenas e catequizá-los foi a Ordem Jesuíta, a Ordem dos Padres Jesuítas, formada lá após a Contra-Reforma, quando criou-se a Ordem dos Jesuítas, certo? Portanto, na questão 65, a alternativa correta é a letra B. Aqui não tem meio termo, né? Padres que buscaram catequizar os indígenas, que tinham como vocação proteger e catequizar os indígenas, eram os jesuítas. Outras ordens católicas fizeram isso também? Fizeram, mas os jesuítas muito mais, porque os jesuítas foram incumbidos dessa missão, principalmente pela Igreja Católica, certo? Portanto, na questão 65, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 66, e a questão 66 vai trazer o seguinte enunciado. Os chamados quilombos foram uma das formas de resistência dos africanos escravizados no período do Brasil colonial. Em relação aos quilombos, assinale a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A. Consistiu em agrupamentos de escravizados libertos que realizavam trabalhos comunitários, visto que eles não possuíam oportunidade de trabalho fixo. A alternativa está equivocada. Os quilombos existiram no Brasil colonial, em que os escravos não tinham trabalho fixo, certo? E eles também não realizavam trabalhos comunitários. Então, essa alternativa está equivocada. A alternativa B vai dizer que os quilombos eram terras utilizadas como objetivo único para o que os ex-escravizados produzissem para o comércio externo, garantindo assim algum tipo de lucro. Está equivocado, certo? Os quilombos eram terras, sim, utilizadas não pelos ex-escravizados, mas pelos escravos fugidos, certo? E eles não se dedicavam ao comércio, pelo contrário, eles resistiam ali, eles faziam o modo de subsistência deles, porque se eles tivessem interação com o mundo externo, eles poderiam ser perseguidos e reescravizados. Seus senhores podiam, certo, buscá-los de volta. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que eram unicamente lugares de vínculo religioso para que as pessoas escravizadas professassem a fé de acordo com suas religiões de origem. Não era unicamente um local de vínculo religioso. Tinha sim um local que buscava um vínculo religioso, buscava professar sua fé ali que veio da África, fora do âmbito do cristianismo, mas não era um lugar unicamente para isso, era um lugar também em que os escravos encontravam guarida para fugir da escravidão. A alternativa D vai dizer o seguinte: os quilombos eram espaços em que ex-escravizados se encontravam unicamente para planejar ataques contra seus antigos senhores. Os quilombos eram espaços em que os escravos se encontravam, certo? Eles fugiam para lá. Então você não pode dizer que os quilombos eram um local de ex-escravizados e que eles se encontravam unicamente para planejar ataques contra seus antigos senhores. A alternativa D está equivocada. E a alternativa E, que é correta, vai dizer o seguinte: os quilombos eram espaços em que pessoas que foram escravizadas e que conseguiam fugir se encontravam. Ali reproduziam a vida que tinham nos seus lugares de origem, cultura, religião, além de se protegerem de possíveis investidas. Então, a alternativa E é a correta. Os quilombos eles eram sim espaços, né, em que os escravos eles encontravam quando eles conseguiam fugir, certo? Para eles se protegerem e também reproduzirem a sua cultura. Porque quando ele estava na fazenda sendo escravizado, ele não apenas estava na condição de escravo, mas ele também estava proibido de reproduzir a sua cultura de origem, certo? A cultura que o escravo era exigida que ele reproduzisse era a cultura do senhor. Inclusive a religião que ele tinha que professar era a religião cristã, no caso, a religião católica, o cristianismo. Sendo assim, na questão 66, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 67, também conhecida como última questão, e não é uma questão difícil. Vai dizer o seguinte: estar atento às alterações nas diretrizes curriculares da educação brasileira é um dos pontos importantes para os professores em qualquer área educacional. A Base Curricular Nacional Comum de 2017 é um documento essencial para os docentes no Brasil. Com base na BNCC de 2017,
qual dos temas a seguir faz parte do conteúdo programático de História do sexto ano. Então, quando você viu na questão do vídeo anterior, em que trata-se, né, da divisão em que História no sexto ano é um tema, no sétimo ano é um tema, no oitavo e no nono é um tema, que vai da história antiga até a história contemporânea. Você observa que no sexto ano, que é o primeiro ano do Fundamental 2, né, que é o equivalente ao Fundamental 2, em que o indivíduo entra no Fundamental 2, então no sexto ano você vai estudar o começo da história, que é a antiguidade com os egípcios, mesopotâmios e o período pré-colombiano. Então, não tem segredo. Então, para quem já deu aula no sexto ano, sabe que a emenda é colocada que a Segunda Guerra Mundial você vai estudar lá no nono ano, a Revolução Francesa por volta do oitavo ano, Proclamação da República também, e o Renascimento você vai estudar no sétimo ano. Sendo assim, na questão 67, a alternativa correta é a letra C. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.